Custos da importação. Em um processo de importação há vários custos envolvidos e a viabilidade de importação está diretamente relacionada ao domínio dos custos em cada etapa da cadeia logística internacional. Custo logístico total é a somatória de todos os custos diretos e indiretos envolvidos ao longo da cadeia logística internacional. Neste sentido, o objetivo da logística é minimizar o custo total ao mesmo tempo em que oferece o nível de serviço solicitado pelo cliente. Custos de transporte. No comércio internacional, existem dois tipos de transporte. O primeiro é o transporte principal, que ocorre entre países e é geralmente conhecido como frete internacional. O segundo tipo refere-se a transportes auxiliares ou secundários, que complementam o transporte principal, inland. Em operações internacionais, esse tipo de transporte é utilizado na origem e no destino. Custos portuários e aeroportuários. São as taxas geradas na movimentação de mercadorias e contêineres nas instalações portuárias, bem como nas operações de embarque e desembarque. Isso inclui despesas relacionadas à infraestrutura e trabalhadores portuários especializados. No transporte marítimo, existem as tarifas de capatazia ou handling. Já no transporte aéreo, a capatazia é de competência da Infraero. Custos fiscais. Os custos fiscais referem-se aos impostos cobrados nas transações de comércio internacional. Em geral, as exportações brasileiras estão isentas de impostos, mas as importações estão sujeitas a diversos tributos, como Imposto de Importação, IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, PIS, Programa de Integração Social, e COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Custo de pedido. Os custos relacionados à emissão de pedidos incluem o salário do comprador, o aluguel do espaço destinado ao setor de compras, os materiais utilizados na elaboração do pedido, o programa utilizado para a emissão, entre outros. Entenda os custos incidentes em um processo de importação: custo de pedido, custo de estoque, custo de armazenagem, custo de movimentação ou manuseio, custo de seguro. Custo de estoque. O custo de estoque, também conhecido como custo de oportunidade de capital parado, é o valor gasto para manter os estoques. Além disso, existem outros custos associados, como perdas e roubos, bem como a própria depreciação dos materiais. É importante destacar que, devido às altas taxas de juros encontradas no Brasil, o custo financeiro de manter estoque se torna significativo. Além de representar um alto valor imobilizado no ativo, o que afeta diretamente o retorno sobre o capital dos acionistas. Com isso, dentre os itens de custo de manutenção de estoque, o mais relevante é o custo de oportunidade do capital. Custo de armazenagem. Os custos de armazenagem consistem nas estruturas e condições essenciais para que os produtos sejam mantidos em boas condições pela empresa. Em operações de importação e exportação, a armazenagem pode ser necessária em várias etapas. Dado que os custos são calculados com base no valor das mercadorias, as escolhas de armazenamento têm um impacto significativo sobre as operações. Custo de movimentação e manuseio. Custos associados à movimentação de produtos em pequenas distâncias dentro de uma área, refere-se aos custos gerados pela movimentação de produtos dentro de uma área limitada. Isso inclui o deslocamento de materiais em diferentes superfícies, bem como a estocagem dos mesmos. Custo de seguro. Custos associados à cadeia logística global que garantem a compensação do valor de produtos impostos em caso de perda total ou parcial. No caso do transporte rodoviário, o ad valorem é calculado como uma porcentagem do valor da mercadoria e não com base em seu peso, volume ou tipo. Os importadores e exportadores também podem optar por um seguro internacional que oferece diferentes níveis de cobertura, incluindo porta a porta, porto a porta, porta a porto ou porto a porto. Conheça detalhes sobre custos incidentes em um processo de importação, custos administrativos, custos bancários, taxa Siscomex, adicional ao frete para a renovação da marinha mercante, ATAERO, demurragem. Custos administrativos.
Custos administrativos referem-se aos gastos envolvidos na produção de documentos, análise de papéis, despacho aduaneiro e emissão de certificados de origem, entre outros. No caso de despacho aduaneiro, podemos considerar alguns subcustos que o compõem: honorário do despachante, sindicato do despachante aduaneiro e taxa de expediente. Custos bancários. Custos bancários são taxas que os bancos cobram por serviços prestados, como abertura e confirmação de carta de crédito, negociação de documentos e contratação de financiamentos. Essas taxas são variáveis de acordo com a tabela dos bancos. Além disso, podemos incluir como custos bancários aqueles relacionados à abertura, confirmação e alteração de cartas de crédito. Custos diversos. Taxa Siscomex, taxa paga pela utilização do sistema da Receita Federal, variando com o número de adições na declaração de importação, DI. Adicional ao frete da Marinha Mercante, Imposto Federal, incidente somente nas importações marítimas, sendo 25% sobre o valor do frete internacional, destinado à renovação da frota da Marinha Mercante. ATAERO, adicional de tarifa aeroportuária, cobrada apenas nas importações via modal aéreo, corresponde a 50% do valor dos serviços aeroportuários, armazenagem e capatazia. A demurragem é uma taxa aplicada pelo armador em casos de atraso na devolução de contêineres para embarques em navios regulares ou por atrasos nas operações de embarque e desembarque nos navios fretados.